Gênesis no Lar. Mais um evangelho para o nosso coração. Hoje uma data especial, 21 de abril. Que Deus nos abençoe em nosso encontro, de sorte que possamos angariar aqueles recursos necessários para a nossa travessia, para a nossa jornada espiritual. Que os bons espíritos possam visitar a todos os lares, levando a fraternidade, mas também os recursos terapêuticos, envolvendo a todos em luz, bênçãos, curadoras, para nós, para os nossos familiares. Convido você para não ouvir essa mensagem apenas com o seu intelecto, com a sua cognição. Desliga-se do mundo externo e liga-te na morada do seu coração, pois o objetivo do Evangelho é criar uma ambiência transcendente. Amigos e amigas, a nossa alegria ela se renova a cada manhã. O tema de hoje, chamados a servir, dando continuidade à sequência dos textos disponibilizados por Allan Kardec no livro A Gênesis, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, capítulo 17, Predições do Evangelho, tópico Morte e Paixão de Jesus. Hoje, nós vamos ver mais um ângulo desse instante extraordinário que viveu a humanidade, com a passagem de Jesus entre nós. Aspas. Vamos trazer agora o Evangelho de Mateus, capítulo 26, item 1 a 5. Jesus, tendo terminado todos os seus discursos, disse aos seus discípulos: Vocês sabem que a Páscoa se fará em 2 dias e que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado? Essa afirmativa já dá um toque de classe para a gente, porque é após terminar todos os discursos. Não teria mais um. O ciclo do ensinamento já tinha sido disponibilizado. Por isso, todas as vezes que a gente passa os olhos e o coração na mensagem viva do Evangelho, estamos sendo chamados para para vivermos experiências de acordo com esses ensinos, em busca da perfeição, da plenitude. A cada dia, o seu desafio. Continuando. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Sabemos que este aviso foi uma abertura para que os discípulos pudessem ver que o projeto estava em franco desenvolvimento e já chegando na sua última etapa. Quando o mestre traz a lição, é porque ele percebe que o discípulo já está na condição de recebê-la. Continuando. Ao mesmo tempo, o príncipe dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no pátio do grande sacerdote chamado Caifás. E tomarão conselho entre eles, para encontrar um meio de se apoderarem habilmente de Jesus e de fazê-lo morrer. Plano das trevas, que insiste na história da humanidade, porque não começou aqui, isso veio de outros orbes, com um grupo que aqui se aportou, movimentando dentro das linhas do egoísmo, do orgulho, da vaidade, a chamada serpente, que vem do paraíso, a dizer que todos nascemos puros, simples, e que o jogo da sedução ele é desenvolvido num ambiente coletivo.
quando vivíamos no mundo primitivo, o homem se mantinha, conservação. Por isso que, aos poucos, reuníamos-nos em tribos. Com o passar do tempo, nós fomos para os grupos, o chamado grupo social. E aí que tudo começa. O jogo do interesse, ambição, poder, e fazemos políticas suja. E, na verdade, deveríamos aprender a aplicar uma política divina, que é a do bom relacionamento, fazer ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Continuando. E eles disseram: é preciso apenas que não seja durante a festa, para que não se provoque qualquer tumulto entre o povo. Aqui está o toque de classe, a culminância da sagacidade, o jogo sujo dos bastidores, articulação, porque o povo estava em festa. Eles tinham que tomar cuidado para não incitar a revolta do povo. Seria o mesmo que dizer assim: não eduque o povo, não dê escola, não dê livro, para que a gente possa continuar esse jogo. Compreender? Mas também há aquele outro movimento: quando o povo está em festa, você tem que respeitar. Fazendo um recorte histórico, podemos trazer a política romana invadindo, dominando os povos. A ideia era expandir o poderio. Mas Roma adotava o critério de não criar confrontamento, nem com a religião, nem com a cultura dos povos. Porque isso mexe na ferida do povo. A ideia era domínio político-administrativo. Compreenderam? Dinheiro, poder, ganância, isso tudo aí que a gente sabe. Que, na verdade, são os recursos para favorecer o domínio, a ditadura. Com isso você tira sutilmente a liberdade. Nós vivemos isso nos dias atuais. Não se engane. A internet hoje, por mais que você julgue ser um ambiente de qualquer um, de todos, que faz o que quer, não é bem assim. Ela é manipulada. E as plataformas têm interesses políticos. Favorece esse ou aquele setor de acordo com o seu interesse, que está lá na frente. Não é do agora. Então nós vivemos num mundo em pleno século XXI em que a liberdade está sendo literalmente agredida. Mas a maioria das pessoas não percebe. Continuando. Então nós temos aqui dois fatores importantes. Primeiro, o que a gente vem trabalhando ao longo da semana, Jesus preparando, como nos prepara agora, porque Ele te chamou avisando: olha, vai haver uma Páscoa, uma festa. E nós vamos ter que peregrinar por essa festa, aproveitando o ensejo e semear ainda mais a boa nova. Compreenderam? O papel do cristianismo é aproveitar todos os elementos no sentido da construção de um mundo melhor. Então Jesus está na festa como Ele está também no velório. Ele está em todos os lugares, sempre pronto a atender o chamado. Compreenderam? Porque a mensagem é plural, é inclusiva e é em todos os tempos, em todos os lugares. Porque a ideia é que a gente perceba quem somos e onde estamos, que lugar ocupamos. É a tônica da filosofia, que a gente debate com tanto carinho todas as manhãs, sendo inspirados pelos nossos amigos espirituais que propõem que sejamos pessoas mais conscientes da nossa responsabilidade, do empreendimento que estamos realizando na nossa evolução. Nós não estamos aqui só para receber. Nós estamos com o intuito de continuar colhendo do manancial divino, mas promovendo o nosso crescimento interior em parceria com os nossos amigos de jornada, porque ninguém evolui sozinho.
Aliás, vivemos um mundo de interdependência e repercussão, é uma expressão utilizada pelo professor Emmanuel. Então, estamos sendo chamados a servir rumo à angelitude. Herculano Pires nos oferece uma reflexão muito importante no livro Na Era do Espírito sobre o aspecto complexo das imperfeições que são apresentadas nesse cenáculo de bastidores que foi promovido por aqueles que se tornaram protagonistas da prisão de Jesus e da sua morte, uma vez que eles interferiram de uma forma abrupta nos próprios interesses de Roma. Embora Roma estivesse também representado naquele instante ali de uma forma muito complexa. Porque o próprio Pôncio Pilatos, ele agrediu a cultura judaica, que criou uma ferocidade entre eles, repúdio. Então Pilatos também não era um representante à altura do imperador Tibério. À altura? Sim. Porque Tibério, dentro do contexto que ele gerenciava, ele era um imperador justo. Obviamente, pessoal, dentro de uma justiça de uma época, que não dialoga com os nossos tempos. E quem está aqui pesquisando o passado não pode entrar na história com espada na mão, condenando. Inclusive porque uma vez fomos nós que estivemos por lá, naquele período. Rumo à angelitude. Herculano Pires diz assim: nos termos da doutrina espírita, do demônio nasce o homem e do homem nasce o anjo. Estamos todos no rumo da angelitude. Nossa humanidade, natureza humana, caracteriza-se pela imperfeição, pelo predomínio dos instintos, pelos resíduos da animalidade ainda atuantes em nossa constituição psicossomática. Mas esses resíduos vão sendo eliminados na lapidação das vidas sucessivas. E como somos conscientes do processo de lapidação a que estamos sujeitos, olha a dica: podemos e devemos ajudar esse processo. Basta um olhar atento ao nosso redor para verificarmos a realidade dessa concepção. As criaturas humanas estão dispostas numa escala progressiva que vai do bandido ao santo. O malfeitor de hoje será o cidadão honesto do futuro. E este, por sua vez, será o santo de amanhã. Dependendo, esse amanhã, em grande parte, do esforço evolutivo do interessado. Porque o ser consciente apressa ou retarda a sua própria evolução. Vejam bem o filósofo Herculano. Do bandido ao homem justo e depois ao santo. Então ele está apresentando aqui uma escala. O chamado para o serviço do bem é a oportunidade que Deus oferece à criatura imperfeita para acelerar a sua caminhada rumo à perfeição. Quem não aproveita a oportunidade divina, apegando-se por comodismo ou displicência aos seus defeitos, desculpando-se com as imperfeições naturais que ainda carrega, furta-se ao cumprimento do dever espiritual. Vejam como ele é cirúrgico em nível psicológico. Ele está falando dos defeitos que carregamos e que trabalhamos para nos furtar, hesitando, driblando, sofisticando para não resolver. O cumprimento do dever. Lembrando que o dever sobre a ótica espírita não é imposto de fora para dentro. Embora o que acontece nas tricas do dia a dia, que nos constrange a realizar determinadas ações, que fazem parte do cenário evolutivo que nos encontramos, o dever na sua linha sublimada é um ato moral, é o ato do dever moral que os seres mais evoluídos vão se ajustando. Por isso que Jesus disse: eu e o Pai somos um.
Eu vim em nome do Pai. Ao mesmo tempo, ele fala para os discípulos: ide, pregai a boa nova. Vocês estão recordando aquela passagem maravilhosa do capítulo 10 de Mateus, a missão dos 12? Ele dá um toque porque os discípulos já disseram assim: Senhor, conta conosco. Compreenderam? Porque o envolvimento entre eles era afetivo e, por isso, efetivo. São dois movimentos que casam-se. A afetividade gera a efetividade. O que é efetivo? O que dá resultado? O que produz? E, no caso, o bem. Mas as leis da evolução, continua Herculano, não o deixarão parado por muito tempo. Ele está falando que se o indivíduo quiser lutar para não vencer, para não evoluir, ok, é uma opção dele. Só que existe um processo chamado evolução. É a lei do progresso. Por isso ensinou Jesus: quem se apegar à sua vida, perdê-la-á. Mas quem a perder por amor a mim, salvá-la-á. Isso é espetacular. Nós nos reunimos todas as manhãs para perder ou para salvar? Olha, se eu não estiver errado, e se sim, me ajudem, eu estou em busca de salvar. Salvar do quê? Salvação religiosa? Não. Salvar dos perigos da minha travessia quando eu opto para ouvir o meu eu ainda egóico. O meu interesse pessoal que se dane o próximo. Ontem nós trouxemos no Evangelho uma expressão de Emmanuel muito importante. Vocês vão achar, estão lá no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, o Clóvis Tavares publica essa mensagem, quando ele diz: quando nós estamos sobre a aura do Cristo, a possibilidade de acerto é enorme. Quando estamos distantes, a queda é eminente. Porque nós ainda não temos sustentação própria sob o ponto de vista da evolução moral. Por isso que a gente oscila, a gente vacila. Vou dar um exemplo. Terminei ontem um evento extraordinário com um amigo da União Espírita Mineira, com o tema Fraternalmente Amigos. Desconectei, desliguei o equipamento, aí fui ligar o celular. Uma pessoa bombardeou meu WhatsApp com reflexões que estavam completamente fora daquele contexto que eu me encontrava. Estou dizendo que o que ele propôs está certo ou errado? Mas eu falei assim, meu Deus, eu estou numa faixa, vejo o desafio para entrar em outra. Aí eu respirei fundo e falei assim, não vou perder essa coisa boa que eu estou nela, não. Porque eu tive essa opção. Depois conversamos. Olha que beleza. Dormi super bem. Mas eu poderia ter tido uma noite muito ruim se eu tivesse entrado na fenda que foi aberta. Então você tem desafios o tempo todo na sua vida. Agora, tem surpresas do caminho que você não tem como se furtar. Não dá para deixar para amanhã. Você tem que entrar. E se você entrar, você tem que saber como Jesus, quando ele disse, no próprio texto que eu citei, agora entendo o motivo, os benfeitores nos secundam, Jesus diz assim, quando entrar numa casa, saudai-a. Se a paz não permanecer, saia dessa casa, limpa o pó das sandálias e que a paz volte para ti. Entenderam? A ideia de entrar e sair, entrar e sair. Você tem várias maneiras de fazê-lo. Mas voltando para o comodista, será sacudido e alijado do seu comodismo. Mais hoje, mais amanhã, pela vergasta da dor. O Evangelho, quando vai se referir à dor, a gente até para, respira. Porque não é simples. O sofrimento é tão grande na Terra
porque maior é o comodismo dos homens. Espera aí. Então o Herculano aqui está nos colocando para pensar. E olha que vale aí estudar esse ângulo. É mais um ângulo de estudo. O comodismo. Então o que impede a evolução é o comodismo? É isso que ele está dizendo? Tire a sua conclusão. Eu acho que sim. A seara contínua ou continua imensa e os trabalhadores ainda são tão poucos. A seara é imensa. O campo está aí. Posso usar uma expressão do cenário brasileiro? Quantos mil quilômetros quadrados tem a extensão territorial do nosso Brasil? São mais de 8.000, não é isso? Ou é só de costas? De costa. Depois vocês me informem. Mas não importa. O que vale é o seguinte. Vocês já tiveram a oportunidade de voar pelo Brasil? A gente fica tão feliz quando chega sobrevoando aquelas cidades populosas, ou então aquela cidade pequenininha que destaca assim umas luzinhas lá no horizonte. Mas, naturalmente, o percentual esmagador de terras não são povoadas. Vejam bem o cenário. Nós temos essas terras para preparar. Só que a gente só fica olhando para dentro do lugarzinho que a gente se encontra. Pois bem, isso é só uma ideia. Porque não somos anjos para ser perfeitos e puros, mas trazemos em nós as potencialidades da angelitude. Se não acelerarmos a nossa lapidação pelo serviço, o lapidário oculto e que está oculto em nós mesmos agirá como convém para completar a sua obra. Olha, Herculano Pires é um professor. Ele dialoga com a gente numa linguagem própria, mais incisiva, a gente percebe. Porque quando a gente traz Emmanuel, a gente observa que ele fala com palavras que tocam de uma forma ou de outra mais o coração. Estou fazendo um paralelo, não quero aqui ser leviano, mas só para dizer que cada um dialoga conforme ele pode, ele habilitou-se, e nós ouvimos de acordo com a nossa necessidade. Então o Herculano Pires está jogando assim, lá na ferida. É isso aí, é comodismo. Mas existe uma força que, se nós não optarmos por acelerar o processo, essa força interior, isso é muito importante, a força interior agirá para completar a obra. É a nossa resposta diante da dor. Compreenderam? Então, amigos, ficar no jogo da sedução, do comodismo, não tem sido uma boa opção para nós. Então, Emmanuel, o nosso querido benfeitor espiritual, oferece uma página nessa mesma obra, nesse mesmo capítulo 6, mas eu não vou ler toda, que é intitulada Chamados a Servir. O que eu quero propor? O Herculano chamou a atenção sobre essa nossa condição. Nós temos que descobrir em que faixa nos encontramos. Ele cita palavras fortes, ele traz o delinquente, ele fala do bandido, ele está falando do criminoso, ele está falando do celerado. Ele está trazendo aqui aspectos que ainda vigem dentro de nós e por isso nos deparamos na sociedade. Em todas as camadas, porque a palavra do Cristo não penetrou. E se não penetra, a reação é tentar abafar, matar, assassinar, no jogo sofisticado para impedir a marcha do progresso. E tudo isso se dá pelo comodismo. Olha que importante. Quer dizer, é uma imperfeição que os nossos espíritos imortais trazemos, e possivelmente de outros mundos. Porque 30 mil anos reencarnando aqui na Terra pode não ter sido suficiente para desenvolver determinados
determinadas imperfeições que são tão latentes, são tão gritantes na psique humana. Lembrando que nós viemos de outros mundos para habitar esse planeta, uma vez que nós sofisticamos para não acompanhar a evolução daqueles mundos. Perceberam? O Espiritismo diz assim: o que está acontecendo na Terra? Um percentual enorme, gente, enorme, tentando impedir a marcha do progresso. Se você só ligar a televisão, fica 5 minutos que você vai se deparar. Observe, tem determinados periódicos que a gente abre pelas manhãs que as notícias são terrificantes. Mas na outra sessão é a banalidade total. É o sexo subjugado, é o sexo que vincula o homem nos guetos, não às tribos primitivos, porque lá na antiguidade o homem preservava, conservava, não é isso? E multiplicava. O requinte do prazer veio com o tempo. Então nós podemos falar dos guetos, que são as tribos, porém num contexto moderno. Então não pense que isso é moralismo. Isso é um estudo da psicologia. É um tratado que nos aproxima de uma verdade que está estampada na sociedade. E aí, quando a gente diz que isso é moralismo, costumamos estar colocando a palavra comodismo para não dar ouvido ao sinal que nos visita. Compreenderam o que eu quis dizer, meus amigos? Isso é muito complexo e precisamos estar atentos. Mas Emmanuel, então, fala da salvação, chamando-nos a servir com Cristo. Ele diz assim: chamados para servir, quantos de nós temos alegado até agora insuficiência, falha, defeito ou incapacidade, tentando justificar a própria missão? Curioso pensar, porém, que o Evangelho do Senhor não nos convida para exercer o ministério dos anjos, e sim nos solicita, olha que beleza, nos solicita engajamento para desempenhar o papel de serviço, ou de servidores, me perdoem. Servidores. Jesus veio para ser servido ou para servir? Por amor a Ele, estamos sendo chamados para sermos servidores. Neste sentido, importa recordar os elementos imperfeitos da própria natureza, convocados para a organização socioplanetária, conquanto às deficiências com que se caracterizam. Aí o Emmanuel vai enumerar vários. Por exemplo, a pedra é agressiva e capaz de ferir, mas suportando corte e ajustamento é a base da moradia e da estrada nobre em que os homens edificam intercâmbio e segurança. O solo em si é matéria primitiva concentrada. Todavia, em se deixando tratar convenientemente, é celeiro de produção intensiva. Certos fios metálicos atirados ao léu são resíduos para a sucata. No entanto, se ligados ao serviço elétrico, fazem-se de imediato condutores de luz e força. Os bichos da seda não são agradáveis ao olhar, mas se atendem aos programas de trabalho do sericicultor, dão origem a tecidos valiosos. O ouro é garantia simbólica das riquezas de cúpula da organização social. Entretanto, o esterco é o agente que assegura a vitalidade e o perfume das rosas. Emmanuel, olha a comparação que ele faz do ouro com esterco.
polígrafo admirável, escritor das esferas superiores. Todos chamados para servir. Eis a indicação do mais alto no rumo de quantos amadurecem nas experiências do mundo, buscando a compreensão do bem. Agora o conselho da manhã para a gente agradecer a Emmanuel de alma e coração. Se escutastes semelhante convite, não alegues inutilidade ou imperfeição para cobrir a própria fuga. Não alegues, caso você tenha escutado. E será que eu posso dizer que nós estamos escutando agora? A beleza é que o Senhor nos conhece claramente a condição de espíritos ainda incompletos. Mas se nos dispusermos a lhe ouvir a palavra, acolhendo no coração, disciplinando-nos para o valor da utilidade, estaremos logo no clima do progresso em plenitude, de melhoria e de elevação. Que beleza, que maravilha! Tudo isso porque perguntaram para o Chico Xavier o que os espíritos poderiam dizer uma vez que eles se sentiam numa condição assim de incapacidade de servir na tarefa. Com frases, sei que não presto, como vou trabalhar na causa do bem, quem sou eu para poder ajudar, se conheço os meus defeitos, o que fazer com as imperfeições que carrego, se for servir a mediunidade, como aceitar encargos espíritas, se conheço as falhas que trago. Perguntaram para Chico. Certamente, se eu estiver errado, data vênia, Chico Xavier, depois você me instrui melhor, porque talvez eu não estou captando. Mas eu vou dizer, certamente o Chico devia ter pensado assim: quem eu era? Como é que era a minha vida quando tudo começou? Nem o pão direito a gente tinha para comer. Eu não conhecia espiritismo. Tudo iniciou do zero. No meio das dores, perda de minha mãe, mediunidade que ninguém sabia explicar, doença da minha irmã Tiquinha. Acessem o livro do Calvário e a Redenção, de nossa autoria. Éramos miseráveis. E olha, pessoal, eu acho que a minha margem de acerto pode ser grande. Sabe por quê? Quando o Chico foi visitado pela primeira vez por Isabel de Aragão, tratada como a Rainha Santa de Portugal, ela propôs para ele distribuir pães. Isso está publicado em vários livros, não é mais uma invenção dos dias atuais. O Chico falou assim: poxa, nós não temos pão para comer, como é que eu vou distribuir pães? Confie, meu filho, seja abnegado, seja devotado, tenha amor pelo Cristo, que tudo lhe será acrescentado. Com isso, meus amigos, estamos sendo chamados para servir nesse momento tão especial da nossa trajetória. No dia 21 de abril, e eu deixei propositalmente para falar no final, que é um feriado nacional, é uma data muito marcante. Me fazem recordar que é o dia da fundação da cidade de Roma. 21 de abril no Brasil, nós vamos dialogar com a história marcante ocorrida em Minas Gerais. Há 300 anos, o primeiro mártir desse país, Felipe dos Santos, lutando contra a cobrança exagerada de impostos, uma vida sofrida dos pobres. Mais à frente,
intelectuais burgueses, brasileiros e portugueses, inspirados pela Revolução Francesa, os acontecimentos em outras terras, pois na verdade são espíritos que faziam parte de um mesmo grupo que reencarnaram e espalharam-se pelo mundo. E nós já conhecemos essa história tão marcante do nosso Brasil. Tiradentes, o que ficou o mais conhecido, não é mesmo? Mas nós não podemos esquecer de Tomás Antônio Gonzaga, de Cláudio Manuel da Costa, de Marília de Disseu, de Aleijadinho, do Padre Rolim, Álvares Maciel, tantos outros. Também naquela injunção houve traições, bastidores, José Silvério dos Reis, espíritos que na verdade vieram para o Brasil para trazer as suas histórias que foram escritas na Roma antiga, num novo cenário, uma terra abençoada, pródiga de bênçãos, para que todos pudessem gritar pela liberdade, sob o ponto de vista de se libertar das questões que ainda marcavam seus corações e marcam os nossos até hoje. Eles representam um número infinito que não dá para mensurar de espíritos que conseguiram bradar pela liberdade, pela igualdade e pela fraternidade. E tem algumas histórias dos anais espirituais que o próprio Felipe dos Santos inspirou Tiradentes na hora da prisão no Rio de Janeiro, para ele não empunhar a espada tentando se safar, para que ele pudesse dar um testemunho para o brasileiro. De alguma forma, os religiosos aproveitaram para associar com Jesus? Ou é uma história que dialoga com o martírio pessoal? Somos alimentados pelo ideal e temos que testemunhar no plano social, no plano relacional. É assim mesmo. Jesus é o exemplo máximo. Então não queremos aqui idolatrar Tiradentes, porque ele era um ser humano, uma história como a nossa, em lutas, acertos e erros. Mas o fato é, e ele adquiriu muitos méritos com aquela conduta. Tanto é verdade que também nos anais espirituais, através da mediunidade apostólica de Chico Xavier, Humberto de Campos narrou que quem deu o brado de liberdade desse país, na verdade, não foi Pedro I. Foi ele como um médium aturdido na terra, como muitos se encontram, conhecendo o Espiritismo, mas tendo profunda dificuldade de se erguer moralmente. Mas o mundo espiritual vai contar com os trabalhadores que estão servindo na terra, porque a mensagem do progresso tem que se espalhar. Independência ou morte foi um grito dado pelo espírito do Alferes Xavier no mundo espiritual. Sem sangue, sem interesses partidários, militâncias, nada disso. Eles fizeram como homens honrados. A questão é que a gente confunde tudo. E nos dias atuais, aonde a filosofia, a moral fica de escantilhão, é muito fácil a gente adaptar as mensagens, os exemplos ao nosso bel prazer e levar à frente o nosso discurso do interesse pessoal novamente. É a política dos bastidores, é a política de Caifás, de Anás, de Pilatos. Pessoal, 21 de abril, o brasileiro deveria olhar para a bandeira verde e amarela, para os exemplos de tantos companheiros, como um inconfidente que esteve bem pertinho da gente, foi amigo de Chico Xavier, que sua vida foi ceifada por uma trama política. Ele foi um inconfidente. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Então vou recordar de todos os inconfidentes, finalizando o nosso encontro com uma música muito amada por ele. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver, sem a tua
sem a tua companhia. Jesus é o pescador de homens e de almas. Sejamos esses peixes, recolhidos pela rede sacrossanta do Mestre a nos oferecer a oportunidade de vida. E convivendo com outros peixes, sejamos união, fraternidade, para que a gente possa, depois que deixarmos o Brasil, deixarmos essa terra, agradecendo a Ismael, o seu coordenador, a Jesus, o mentor planetário, por ter nos concedido a honra de ter pisado no solo que ficou salpicado pelo sangue de tantos mártires que deram a vida pelo povo, pelo Evangelho, pelo progresso comum. Agradecemos o apoio espiritual de alguns destes que se encontram conosco nessa manhã. E eles, sorridentes, emocionados, unem-se a nossas orações pedindo pelos sofredores e encerram nos fazendo recordar dos mártires que deram a vida pelo amor do Cristo, como os cristãos dos primeiros tempos. E eles todos bradavam: Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Alferes, Ave a Inconfidência Mineira, Ave Povo Mineiro. O nosso compromisso é muito mais sério do que a gente possa imaginar. A revolução espiritual, a revolução moral, que não dialoga com o que está nos bastidores do caminho. Segue ereto, firme, como um romano estoico na direção da grande batalha que vai nos trazer a paz eternal. Muito obrigado, tenham todos um dia de muito amor, de muita paz. Ave Cristo.